Abra sua Bíblia em Esther, capítulo de número 4, o verso é o de número 12 em diante. Esther, capítulo 4, versículo 12 em diante, diz assim: Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer Esther: Não imagine em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. A quem sabes se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, toda a igreja, o verso 16: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu, as minhas moças, também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. O livro de Esther é um livro que tem uma curiosidade, e essa curiosidade é que no livro de Esther não contém a palavra Deus. Você não vai ver em todo o livro a palavra Deus. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que no livro de Esther você vai ter a ação de Deus. Não tem como esconder o Deus Todo-Poderoso na história do livro de Esther. Não tem a palavra Deus porque tem um contexto de uma época que foi escrita em um império, o Império Medo-Persa. E quem sabe, naquela ocasião, não pudesse haver um livro contendo o contexto que é este, que não tem explícito aqui a palavra Deus. Mas nós vamos ver a narração de um dos momentos mais lindos da história dos hebreus, diante do povo que saiu do Egito, diante do povo que enfrentou o deserto. Agora nós estamos vendo um tempo em que o povo é levado cativo para a região do Império Assírio, e ali há um rei, e este rei é Assuero, e Assuero tem as suas leis, as leis do Medo-Persa. É Assuero e é o Império Medo-Persa que vai vencer na história o Império Babilônico, se cumprindo uma visão de Daniel. Então o contexto do que eu estou pregando é dentro desse sentido. Após o exílio babilônico, o exílio também assírio, então dentro dessa mesma cronologia, desse mesmo tempo, nós vamos encontrar o livro de Esther, a história de Esther, a história de Assuero, a história de Amã, a história de Mardoqueu. E a palavra do Senhor diz que esta mulher chamada Esther, ela ficou órfã, ela perdeu o pai e mãe, e agora ela só tinha um tio, embora acredito que ela encontrou esse tio no meio dos escravos. E a Bíblia diz que esse tio tem por nome Mardoqueu. Em outra versão é chamado de Mordecai. Então você pode ver ele sendo chamado de Mardoqueu e outra hora sendo chamado de Mordecai, mas é a mesma pessoa, porque são idiomas, são linguagens diferentes dependendo da cultura. Assim como Paulo e Saulo é a mesma pessoa, porque uma era na cultura da língua romana e a outra era na cultura da língua hebraica. Então, aqui você começa a entender que Esther estava órfã, ela vivia no campo como escrava, trabalhando, o seu tio cuidava dela, observava ela, até que um dia houve um concurso, foi reunido várias mulheres, foi chamado várias mulheres, porque o rei queria uma esposa. Eu estou voltando com você aos primeiros capítulos, e a Bíblia diz que o Mardoqueu incentiva Esther a ir, vai para este concurso, você é uma jovem bonita, quem sabe você não case com o rei. O rei tinha acabado de ficar sem a esposa, porque ele decidiu expulsar a sua esposa de casa, porque ela tinha feito a ele uma grande vergonha. Há um contexto muito interessante aqui, nos primeiros capítulos, porque nos mostram como a figura de Deus, a figura de Israel
e a figura da igreja. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 1 que o rei fez um banquete. E ele tinha uma mulher chamada Varti, ou Varte, como você queira chamar. E ela também fez um banquete paralelo. Assim como Deus tinha um banquete preparado para Israel, Israel faz um banquete paralelo. Israel rejeita Deus. E agora Deus fala lá nos próximos capítulos, nos livros dos profetas, fala do divórcio de Deus. Não sei se você já leu, mas a Bíblia vai falar do divórcio de Deus, que Deus se divorciou de Israel. E assim, irmãos, a Varti, ela se divorciou ali, nesse contexto, se separou do Assuero, porque ela fez uma grande vergonha. Os sábios, os eunucos disseram a Assuero: Assuero, essa mulher, ela te fez uma grande vergonha. As mulheres do teu reino, elas vão desonrar seus maridos, elas vão ignorar sua família, por conta do que ela fez. Então o rei tomou uma posição e colocou ela para fora, e ela não era mais a esposa. A partir daí ele faz esse concurso, e no meio das mulheres vai Esther. Esther está no meio das mulheres. Esther é uma das escolhidas, uma das mulheres mais bonitas. Eu te chamo do meio das nações e te faço povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos aqui a figura da Esther. A Esther é figura da igreja. Por quê? Porque ela é tirada do meio das outras. A igreja foi tirada do meio de tantos povos. A igreja é um povo escolhido. Eu tenho uma coisa para te dizer. Você estava num concurso e Deus te escolheu. E Ele te disse: você é meu, você é minha, você é Esther. Você não vai mais ficar no campo do mundo perdido. Você não é mais escravo. Agora você vai morar dentro do palácio. E eu te chamo de minha esposa. Levante a sua mão. Eu estou profetizando, eu estou pregando para você que você é a Esther desses dias. Você é aquela que vai se levantar pelo teu povo. Essa, aleluia, é a Esther, a igreja do Senhor. Ora, ela passou 7 dias sendo perfumada, 7 dias, irmã Núbia, sendo preparada. Isso fala do quê? Fala de 7 dias que o eunuco estava levando ali especiarias, estava levando para ela adereços, estava levando vestimenta. Eu estou falando agora do papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz o perfume da igreja. O Espírito Santo é quem dá o banho na igreja. O Espírito Santo é quem perfuma a igreja. É o Espírito Santo que coloca novas vestes na igreja. É o Espírito Santo que coloca, aleluia, os adereços da igreja. Você vai ler o texto e você vai ver que ela ficou preparada, ela jejuou, ela se preparou. Assim a igreja que está orando, que está se preparando para se encontrar com quem? Não com Assuero, mas com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Quantos até aqui já estão entendendo a pregação? Nós estamos, irmãos, no capítulo 3. Agora Esther é a esposa. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja, irmãos, ela já se casou. Agora ela está num período chamado o período onde o noivo e a noiva hebreia ou judeu, eles aguardam para o dia da núpcia. E o dia da núpcia para nós, irmãos, é o dia do arrebatamento da igreja. E nós estamos nesse tempo, já estamos casados com Cristo. Estamos agora no capítulo 4. A Bíblia diz que Esther é rainha, mas o tio dela ficou na porta. Olhe para cá agora. Um certo dia, 2 homens estavam na porta tramando contra o rei. E disseram um para o outro: vamos matar o rei assim, assim, assim. E quem ouviu? O Mardoqueu. E o Mardoqueu foi depressa e mandou avisar o rei. O rei mandou anotar o nome de quem avisou. O rei pegou o nome dos que foram denunciados. E o rei mandou matar os 2 que o traíram. A Bíblia diz então que isso foi esquecido. Ficou gravado nos livros da história. Mas o rei não lembrou. O rei não se preocupou em honrar o Mardoqueu. Passaram-se os tempos. O Mardoqueu ainda estava na porta. Preste atenção para cá. O Mardoqueu ainda estava na porta. E enquanto ele estava na porta, irmãos, passou o Amã. O Amã era chefe do exército. O Amã era o comandante. Só que o Amã passava e o Mardoqueu ficava sentado. Todo mundo se curvava. Todo mundo reverenciava ele. O Mardoqueu não. O Mardoqueu cruzava o braço e dizia: não estou nem aí para esse soberbo. Eu não estou nem aí para esse comandante. Eu não vou adorar homem. Eu não vou adorar
coisas ou homens, eu vou adorar somente a Deus. E aí o Amã começou a ficar revoltado, e ele entendeu que aquele homem era um judeu. Ele disse: eu tenho raiva desse judeu, eu tenho ódio desse judeu. Ellison, ele dizia: eu tenho raiva, eu vou matar esse judeu. E um dia ele chegou em casa e tramou, e pensou, e compartilhou com a sua esposa, compartilhou com seus amigos, e disse: tem um judeu aí que eu não vou com a cara dele, e esse judeu vai me pagar. E por causa do Mardoqueu, o Amã, ele vai diante do rei e diz: rei, tem um povo aí fora que não te adora, tem um povo aí fora que vai contra as tuas leis. E aqui eu quero falar um pouco de política. Por que política, pastor? Porque o mesmo espírito que operava na vida do Amã ainda opera nos nossos dias. É um espírito imundo que está tentando levantar leis contra o povo de Deus. Por quê? Porque não foi com a cara de um, não foi com a cara de outro, e está tentando levantar leis para quê? Para paralisar a igreja. Mas não tem problema não. Eu conheço a história e sei o final, como tudo termina. Os ímpios no inferno e a igreja no céu. Aleluia, aleluia. E aquele Amã, irmão, se revoltou e tramou uma lei e disse: olha Assuero, esse povo não te adora, esse povo não te respeita, esse povo ele troca as leis, eles cumprem outra lei, não a tua. E esse mesmo espírito opera em Brasília, esse mesmo espírito opera na casa de governadores, esse mesmo espírito opera na casa de prefeitos, esse mesmo espírito de Amã opera na casa de vereadores, opera na casa de deputados, opera na casa de reis da terra, opera na casa de ministros. Eu estou profetizando nesta noite e estou denunciando todo espírito de Amã que se levanta contra Mardoqueu, espírito de Amã que se levanta contra os judeus, espírito de Amã que se levanta contra a igreja. Mas eu já tenho uma boa notícia para a igreja, mas para Amã não. A forca que ele vai preparar, ele mesmo vai cair. Eu estava orando e Deus me mostrou alguns demônios achando graça de alguns pastores. Eu estava orando e Deus me mostrou alguns demônios achando graça de alguns ministros. Por quê? Porque se vendem. Por quê, pastor? Porque não podem repreender o espírito de Amã, não podem repreender o espírito imundo que opera nos políticos. Mas há aqueles que Deus está levantando nesses últimos dias, que não vão mover a mão, mas vão mover a voz. E quando abrirem a boca para orar, os governos vão enfraquecer, os reinos vão se mover com a oração da igreja. Uma igreja que não se vendeu, uma igreja que não se prostrou como Mardoqueu, que está na porta, mas não se prostra, que está na porta, mas não se vende, que está na porta, mas não se curva ao espírito de Amã. Está chegando as eleições municipais e nenhum voto será vendido. E os que se venderem, se prepara para a maldição que vai vir sobre a tua casa. Mas os que ficarem na porta e disserem: não me prostro, não me vendo, não vou me corromper, tenha temor a Deus nesses últimos dias, porque são dias de separar o joio, são dias de separar os lobos. Não ainda os últimos dias que os anjos vão separar, mas é os dias que Deus vai definir quem vai ser arrebatado e quem não vai. Nós estávamos ajudando ali a irmã, e um vereador mandou avisar: se fizerem campanha de voto para mim, eu ajudo. Se conseguir voto para mim, eu ajudo. Aí eu falei: espírito de Amã. Gente que já ganhou, mas só ajuda por interesse. Um dia, se eu fosse político, irmão, e não quisesse votar em mim, por quê? Porque não tem para comprar voto, não vota. Eu perco a eleição, mas não me vendo. Quem está entendendo aqui? Aleluia, aleluia. Mas hoje só sabem fazer se trocar o voto. Você vota? Não vota, então não te ajudo. Diga bem forte: o espírito de Amã vai cair. Diga: só porque eu não me prostro, ele se levanta contra a minha vida. Diga: eu não vou me prostrar.
Diga, eu não vou me vender. Ele ficou odiado, missionária Helena, só porque ele não se prostrou. Fizemos a ação toda lá só com os centavos, mas foi feito. Mas nenhum voto vai ser vendido. Porque o que eu ensino vocês aqui é: vote se você considera que é para votar, mas não venda nenhum voto, porque o voto que você vende lá na frente vai ser cobrado. O voto que você vende lá na frente, meu irmão, vem maldição sobre a tua casa. Mas se você está na posição, você vai dizer assim: eu cumpro o meu dever de cidadão, mas não me corrompo. O Amã levou para o contexto político. O Amã levou para o contexto que pudesse paralisar os judeus. Ele foi com o rei e diz: rei, faz uma lei. E nesta lei, todos que não cumprirem os teus mandamentos, todos que não te adorarem devem morrer. Os judeus. Escute isso aqui. Aí eles lançaram sorte. Eu não imagino como foi a sorte, mas vou fazer aqui como se fosse uma garrafa. Lançaram a sorte. E caiu dia 14 de Adar. Esse vai ser o dia, ó rei, que todos os judeus vão morrer. Manda uma carta para todas as províncias, para todas as terras do teu reino, e diz que os judeus têm que morrer. Eu estou profetizando de olhos abertos. Uma grande perseguição está se levantando contra a igreja. Um grande movimento espiritual está se levantando contra a igreja. Leis que estão em gabinetes secretos, projetos que estão em gabinetes secretos, planos que estão sendo arquitetados em lugares ocultos, estão se levantando agora no Brasil e em nações. E aonde houver cristãos, haverá levantes. Na política, haverá levantes em todas as áreas, de forma que você nunca viu. Nas escolas, na faculdade, perseguição a cristãos, perseguição principalmente a jovens cristãos. Porque é o mesmo espírito que operou na vida de Amã está operando nos nossos dias. O rei assinou sem saber que a sua mulher era judia. Você acha que ele tinha assinado se ele soubesse que ela era judia? Ele foi enganado. Ele assinou de uma forma que ele nem pensou. O Amã saiu da sala satisfeito: eu vou acabar com esse povo. Você pode achar graça aí? Ele saiu da sala: eu vou acabar com esse povo. O diabo pegou o Antigo Testamento e disse: não tem quem cumpra essa lei, não tem que se prostre a Deus, não tem quem seja justo, então está todo mundo perdido. Pegou o decreto de morte e disse: eu vou cair, mas não caio sozinho. Lá no céu, lá na sala do trono, o filho se levanta dentro do seio do pai e diz: pai, se não tem ninguém, me envia. O diabo já estava contando festa, vitória. Esse povo todo vai morrer, está destinado ao inferno. Lá no céu, Jesus diz: eu vou morrer por eles. E se eu morrer por eles, eu salvo todos eles. Aleluia! Diga comigo: Amã é figura do diabo que se alegra quando estávamos perdidos. Agora escute isso aqui. Quando saiu o decreto para todas as tribos, todos os povos ali dentro do terreno do império do Assuero, quando foi decretado em Suzã, anunciado em Suzã, o Mardoqueu que estava na porta ouviu. Ele pensou: deu ruim. O que foi que aconteceu? Vamos morrer. Dia 14 de Adar, hoje. Diga bem forte: hoje é um dia profético. Dia 14 de Adar. Mas eu vou fazer um negócio diferente. Já que a gente vai morrer, então eu vou me vestir de pano de saco, vou sair gritando pela cidade e vou clamar até Deus me ouvir. Aleluia. Aleluia. No meio de tudo que está acontecendo nas nações, Deus está levantando aqueles que vão se levantar para orar. Deus está levantando aqueles que vão se levantar para se humilhar.
Deus está levantando aqueles que vão se vestir de humilhação. E ele começou a clamar. E Esté mandou perguntar o que estava acontecendo com Mardoqueu. Os eunucos foram lá: Mardoqueu, o que foi? E o Mardoqueu mandou avisar ela, porque a rainha não poderia até no pátio conversar com ninguém. E os eunucos foram perguntar: olha, a rainha quer saber por que tu está assim. Era o tio dela, era um pai para ela. E ele disse: tu não está sabendo? Ela não estava sabendo. Aqui está a importância da igreja denunciar o mal. Aqui está a importância da igreja denunciar o pecado. Porque se você não denuncia, você cai nele. Sabe por que tem muitos pastores que eles não pregam mais a verdade? Porque eles já se venderam e eles querem viver na carnalidade. Mas pode ver, quem não se vendeu prega a verdade. Quem não se vendeu fala o que tem que ser pregado. Por que a visão e a revelação acabou no dia de Eli? Diga por quê. Me digam por quê. Me digam por quê. Me digam aí por quê. Eu que estou perguntando por que acabou. Porque ele se calou. Os filhos dele estavam roubando. Os filhos dele iam com um garfo e pegavam a melhor parte da carne do sacrifício. E ele via e fazia assim: nem vi. Conivente. Aí Deus disse assim: não vou te mostrar mais nada. Levante. Então comece a denunciar igual Mardoqueu. Mardoqueu começou a clamar: Senhor, tem misericórdia. Esté pergunta, Mardoqueu responde. Então o Mardoqueu manda dizer para Esté o versículo que nós lemos. Você acha que se você se calar, você vai escapar? Nem você e nem a casa do teu pai. Mas quem sabe para esse tempo, vamos profetizar isso, é muito gostoso esse versículo. Diga, foi para esse tempo. Diga, foi para 2024 que Deus me levantou em Parnaíba para profetizar. Ah, você pensa como essa palavra caiu no ouvido de Esté. Chega Esté e disse: é para esse tempo. É para esse tempo, é para esse tempo. Irmãos, quando a palavra de Deus vem para quem Deus escolhe, ela cai como uma luva. Já viu uma luva quando dá certinho nos dedos? Certinho, é para você essa palavra. É você que Deus está levantando na tua família. Eu aprendi o seguinte, que quando Deus escolhe alguém, Ele não está contando com o que o escolhido tem. Ele não está contando se o escolhido é bonito. Ele não está contando com a condição financeira do escolhido. Ele não está contando com a altura do escolhido. Ele não está contando com a capacidade do escolhido. Porque não é sobre o escolhido, é sobre quem vai usar o escolhido. Aí Esté fala assim: então faz o seguinte, diga para todo mundo jejuar por mim, porque eu e as minhas servas vamos jejuar 3 dias. Diga assim, diga só 3 dias e o inimigo vai cair. Diga: quinta-feira do Getsemane, a sexta da crucificação, o sábado do sepulcro e o domingo de manhã eu volto e dou vitória no 4º dia. Diga: em 3 dias de Esté, ela resolveu. Ela clamou a Deus, entrou na sala do rei. Diga bem forte: o rei disse: o que tu tens, Esté? Diga bem forte: o que tu tens, Esté? Pede-me o que queres, porque a metade do reino eu já te dei. Quem pode encher essa casa de glória a Deus? Nós somos Esté. E a metade do reino Jesus já nos deu. Pastor, e cadê a outra metade? Quando eu chegar lá, eu recebo a outra metade. Aqui está a importância. Olhe para mim, eu quero fechar. Aqui está a importância de você orar pelo outro. Esté foi a escolhida para interceder pelo seu povo. Você é escolhido para orar pela sua família. Porque uns vão trabalhar, outros vão se ocupar. Mas quem sabe Deus te levantou para entrar na sala do rei.
E muito cuidado quem vai fazer uma coisa ou outra e acha que o que ficou orando não está fazendo nada. O que ficou orando vai resolver mais do que o que ficou na porta trabalhando. Aleluia. Quinta-feira a gente vai orar. Nós já estamos orando, mas quinta-feira eu espero você. E eu creio que Deus está acelerando, irmãos. Deus está acelerando o tempo na nossa vida. Fique de pé. Eu estou vivendo promessas que eu orei há muitos anos atrás. Eu estou vivendo promessas que eu orei há muitos anos atrás. Eu vivo um acelerar de Deus, irmã Jesus. Eu vivo Deus colocando o pé no acelerador. Eu vou finalizar, olhe para mim aqui. Esté disse assim: ei, eu quero falar contigo, mas só eu, tu e o Amã. Aí o rei já ficou assim já. Uma mulher que diz para o esposo: ó, quero falar contigo. Quando tu chegar lá em casa, pode preparar, meu irmão. Eu nem vou. Só que ela foi sábia, pastor Liel. Ela disse assim: no meu banquete. Quer ganhar o homem? Prepara um banquete. O rei disse: está fechada essa agenda. Lembrando que ela poderia entrar na sala, na porta do rei, chegar na porta do rei, ela poderia morrer se o rei não estendesse o cedro. Diga assim comigo, diga: Cristo na cruz rasgou o véu para que eu tivesse acesso à sala do rei. Olha a conexão. Olhe para cá, rápido. Aí o rei está fechado. O Amã pensou que estava, como diz aí fora, estava top para ele. Estava na fita, estava só o filé. O Amã se ajeitou, rapaz. Fui convidada pela rainha. Um jantar particular com o rei. Aleluia. Diga assim: Deus vai confundir o inimigo. Vou te dar um segredo aqui. Você quer vencer seu inimigo? Eu posso te dar essa chave aqui? Você quer vencer seu inimigo? Vou te dar essa chave, presta bem atenção. Não perde ele de vista. Opa, vou dizer de novo. Você quer ganhar seu inimigo? Você quer vencer? Não perde ele de vista. Se você abaixar, ó, o cachorro está latindo. Você baixar a cabeça e olhar para frente, ele fica latindo. Não é verdade? Vocês vão estar achando graça aí pelo latido, né? É o cão no cão, irmão. Aí você olha para trás e diz: vem. Diga para o teu irmão, diga bem forte, diga: não perde o teu inimigo de vista. O Amã. Opa, foi para casa e foi se encontrar com as obras da carne. Olha aqui, é outra, irmão, é muita pregação dentro de outra. Vamos lá. Aí ele foi para casa se encontrar com a obra da carne. Os filhos, que eram vários, e a esposa e os amigos, e disse: olha, fui convidado para um jantar com o rei. Só que tem um problema. Quando eu saí do palácio, o Mardoqueu de novo não se prostrou. E eu tenho um ódio dele. Enquanto o dia de Adá não chega, o que eu faço com ele? Aí os sábios, os amigos dele disseram: faz o seguinte, faz uma forca. Faz uma forca. Aí a mulher dele: meu marido tá, olha só, vai ser honrado diante do rei. Quando foi no outro dia, o rei passou a madrugada sem dormir. Levante a sua mão. Eu vou te dar mais uma chave aqui. Deus vai tirar o sono de pessoas que se esqueceram de você. Feche seus olhos. Deus vai tirar o sono de pessoas que se esqueceram de te honrar. Olhe para mim agora. O rei estava lá, sem sono. Faz o seguinte, pega um livro para eu ler. Aí lá, trouxeram o livro do rei. Quando abriram o livro, pode ler aí, o que diz no primeiro capítulo? Aí ele leu: certo dia, um homem chamado Mardoqueu viu dois homens que conspiravam contra o rei.
Os homens foram entregues, os homens foram mortos. E o rei foi livre. Aí o rei perguntou: e o que fizeram com esse Mardoqueu? Ele disse: não foi feito nada. Esse Mardoqueu até hoje está aí. Não foi honrado. Pois amanhã de manhã ele vai ser honrado. Quando foi no outro dia de manhã, chama o Amã. Aí o Amã, lá vem o Amã. O rei está me chamando. É coisa boa, é só coisa boa. O rei está me chamando. Amã, o que eu faria para o homem que o rei quer honrar? Aí o Amã, o que o senhor faria? Aí ele pensando que era ele, e disse: faz o seguinte, pega o melhor cavalo. O rei, anota aí. Que mais, Amã? Pega a melhor roupa. Anota. Que mais? A coroa. Achando que era para ele. Pega a coroa. Isso. Que mais? E manda alguém ir puxando e dizendo: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. O Amã agora só sobrou para mim. Agora eu vou ser honrado. Irmãos, o que tem de pessoas que elas passam na frente e acham que vão ser honradas, e elas fazem honra para elas, mas ele mal imaginava que a honra era para seu inimigo. Aí o rei olhou para a mãe e disse: Amã, pois pega tudo isso e vai lá na porta e chama o Mardoqueu que está lá na porta e faz isso com ele, e não deixa de fazer nenhuma dessas coisas. O Amã. Aqui é o cabo. O Amã puxando o cavalo, cabeça baixa. Assim se faz com o homem que o rei quer honrar. Assim se faz com o homem que o rei quer honrar. Diga bem forte, diga: que humilhação. Quando acabou tudo aquilo, ele voltou para casa. A mulher dele: que foi, meu amor? Ele disse: deu ruim. Que foi? Eu fiz tudo aquilo, eu fui honrar o Amã, o Mardoqueu. Aí sabe o que a mulher dele disse para ele? Se tu começou a cair diante do judeu, acabou para ti. Diga bem forte, diga: vai ter virada na minha história. Diga: vai ter honra de Deus na minha casa. Diga: hoje eu estou na porta. Hoje eu estou na posição que eu não escolhi, mas o Senhor vai me honrar. O Senhor vai me enxergar. O Senhor vai ler pelas madrugadas aquilo que eu já fiz na história. Em nome de Jesus eu estou profetizando que vai ter honra de Deus na tua casa. Aleluia. Quando foi à tarde, ele foi para o banquete. Escute isso aqui. E o rei disse assim: o que foi, Esther? Resumindo, ela disse: é porque tem um decreto de morte contra os judeus. E o homem que fez o decreto é o Amã. O homem maligno é o Amã. O rei olhou para o Amã ficou todo desconcertado. O Amã se curvou diante da Esther, pediu misericórdia, viu que não tinha mais jeito para ele. O rei disse assim: o que eu posso fazer com ele? O eunuco deu uma ideia muito boa. Porque sempre vai ter aquele irmão que é tipo assim, não sei como é que dizem aqui, é o que entrega. É o dedo duro. Ele diz assim: ó, ele preparou uma forca aí para o Mardoqueu. Como essa história? Sim, ele preparou na frente da casa dele uma forca para o Mardoqueu. Aí o açoeiro olhou: ah, é? Então enforca ele nela. Levante a sua mão, diga a cova que o inimigo preparou. Diga a forca que o inimigo preparou. Diga: se não se arrepender, eles mesmos cairão nela. Diga Satanás e todos os demônios vão ser envergonhados, porque hoje o Senhor está fazendo uma virada em minha vida.